aqui pro canal. E bom, gente, no vídeo eu fico com o Biel. Oi. E hoje nós vamos continuar com a nossa série que começou ontem, da história de José. E hoje nós vamos ler sobre José na casa de Potifar. E esse texto está em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 23. E se você ainda não assistiu o último episódio, assiste lá, pra vocês verem como começou a história dele, tá bom, gente? Então vamos começar. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra ele? Biel, para com essa mão. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu o quê? Certo dia, veio ele à casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixou das vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a sua casa. Então, lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Pronto, agora explica um pouco, Biel. Que a mulher do rei mentiu Do Potifar. Ela mentiu pro rei. Potifar. Pro Potifar. Aí José, ele foi pra prisão. A mulher... Então, gente, aqui fala sobre José na casa de Potifar. Que José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo servo, conseguiu conquistar a confiança de Potifar. Ele virou mordomo da casa dele. Só que a mulher dele queria fazer coisa errada com ele e ele não aceitava porque ele obedecia a Deus. Então a mulher dele ficou com raiva dele e mentiu para Potifar falando que ele queria fazer coisa errada com ela.
E aí Potifar acreditou e lançou José na prisão. E isso mostra que nós também não devemos mentir para os outros, para prejudicar os outros. E, gente, no próximo episódio nós vamos contar como foi José na prisão, né, Biel? É. Ontem nós contamos quando ele foi vendido pelos irmãos dele. Gente, uma coisa que eu não expliquei ontem é que para os irmãos dele fazerem com que o pai não soubesse que ele foi vendido, eles mataram um carneiro e jogaram o sangue do carneiro na túnica de José. E rasgaram a túnica dele. Pra fingir que um animal comeu ele. E aí mostrando pro pai dele, o pai dele acreditou. E foi assim que eles conseguiram enganar o pai dele. Aí voltando a onde a gente está agora, aqui a mulher de Potifar mentiu e mais uma vez alguém prejudicou José. E, gente, assista o episódio de ontem e que conta como foi José vendido pelos irmãos dele. E espero que tenham gostado do episódio de hoje. Mas então é isso, gente. Valeu, falou e tchau, pessoal!